Solicito a senhora secretária para anunciar a presença de todos. Boa noite a todos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar a Cíntia Salles, coordenadora, para fazer parte da mesa. A Clariana Silva, membro presidente da Marcha Mundial das Mulheres. E o jornalista Gabriel Martiniano, membro do Coletivo de Mídia Independente de Osasco e membro do Conselho Municipal da Juventude. Quero agradecer também a presença do inspetor de Souza neste ato, representando o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal de Osasco. O senhor Jonatas Giovanni Venturini, presidente da equipe Glória Guetos. O senhor Danilo Ataliba, vice-presidente da equipe Glória Guetos. Senhora Célia Alves de Oliveira, presidente do Instituto Ana Paula de Oliveira, Grupo de Mães em Ação. Dorinha, representando a pastora Silvana, da Igreja Evangélica Rosa de Saron. Uma salva de palmas. Rogamos às demais autoridades que se sintam-se como componentes da nossa mesa diretora dos trabalhos. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do ofício 5 de 2014. Ofício 5 de 2014. Ao excelentíssimo senhor Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 28 de março de 2014, às 19 horas, no plenário Tiradentes, sobre o tema Juventude e as Políticas Públicas em Osasco. Assim, solicito para a realização do evento serviços de som, recepção, imprensa e copa. Solicito ainda seja enviada a cópia deste ofício a todos os nobres vereadores para a ciência. Atenciosamente, Batista de Souza Moreira, presidente da Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da NET, canais 9 e 16 da operadora Multivia, e pelo canal Portal Câmara Osasco. A população pode participar dessa audiência pública enviando perguntas e sugestões. Basta acessar nosso portal pela internet e publicar e clicar. Na opção localizada ao lado esquerdo da tela, envie mensagem ao plenário. O público presente pode participar retirando formulário na recepção ou com assessores. As questões pertinentes que serão respondidas na parte final deste evento. Bom, gostaríamos também de agradecer a presença de todos, principalmente os assessores aqui da casa, os meus assessores, os assessores do Batista, pela realização desse evento. A gente agradece também todos os membros da comissão, porque essa audiência não estaria acontecendo sem a assinatura de todos os membros da comissão. E já vamos passar a palavra. Eu quero
convidar primeiro a Cíntia, coordenadora da Juventude, para que ela possa estar esclarecendo um pouco, falando para a gente sobre esse tema tão importante e novo aqui no município de Osasco. Então, Cíntia, a tribuna está à inteira disposição. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Batista, que faz parte de uma comissão tão importante aqui na cidade, por mais uma vez estar inserindo a pauta de juventude aqui nessa casa, e a vereadora Karen Gaspar, que teve a ideia de realizar essa atividade para a gente homenagear as pessoas que participaram desse grupo de trabalho da juventude, que hoje a gente vem celebrar como uma realização muito importante da juventude de Osasco. Hoje, falar de juventude, ou lembrar de juventude mesmo na cidade de Osasco, não pode estar de maneira nenhuma desconectada de todas as esferas do nosso país. A juventude tem hoje, eu trouxe aqui para entregar para vocês também, um legado muito importante que vai ser para o futuro de todos os próximos jovens que venham nesse país, que é o Estatuto da Juventude. Um estatuto que garante direitos sumariamente importantes para a vida de todos os jovens, direitos como cultura, direitos como ao meio ambiente, ao desporto e ao lazer, à comunicação e, essencialmente, a participação social e política e a representação juvenil. Nesse sentido, vale lembrar o jovem que esse estatuto é uma criação importante, onde a nação entende que vocês são os novos precursores para dar a guinada nesse país e a que ele precisa. Esse entendimento, essa compreensão foi feita por Osasco no ano passado, quando a gente criou o grupo de trabalho da juventude. Ele revoga ainda mais a importância que o Estatuto coloca para a gente de garantir o direito da inserção e da participação dos jovens, de fato, presentes nas discussões dessa cidade. O grupo de trabalho, os meus colegas aqui que também participaram do GT, vão apresentar um pouco melhor. Eu quero dizer que ele foi um processo importante criado pelo governo Lapas e que a gente tem dado desde então, da criação da coordenadoria e esse primeiro passo com a criação do grupo de trabalho da juventude para fortalecer quais seriam as demandas que a juventude, enquanto coordenadoria, iria tratar. Ele foi um passo muito importante para garantir um dos principais direitos, que é, de fato, a participação social. Hoje, Osasco é um polo muito grande, econômico. A gente tem muitos avanços na cidade, no sentido de construções urbanas, de parques ecológicos e também de participação social. E a juventude, hoje, enquanto coordenadoria, é esse espaço para que o jovem possa, de fato, estar dialogando. E o grupo de trabalho da juventude, que é hoje o que a gente vem lembrar aqui, é um grupo que foi formado para dar, antes da coordenadoria começar a se constituir, o poder para o jovem de estar dialogando diretamente e optando pelo que ele quer discutir de política pública na cidade de Osasco. É importante reforçar que o governo Lapas é um governo que está aberto e a coordenadoria é esse espaço criado para vocês, jovens, poderem discutir e levar as propostas de vocês. Eu queria esclarecer que o trabalho, a gente realizou esse trabalho do grupo de trabalho da juventude, especificamente no ano passado, e tiramos metas para vários setores da sociedade. Meio ambiente, cultura, comunicação, enfim. E eu queria apresentar para vocês, acho que algumas pessoas já puderam acompanhar, que não foi um simples trabalho para a gente se debruçar e deixar isso tudo escrito num papel, não foi uma simples colocação para morrer numa gaveta. Ele já tem dado resultados. A gente teve, em dezembro do ano passado, já começamos com a assinatura do Plano Juventude Viva, que é um plano extremamente importante, um plano do governo federal extremamente importante. Ele trata da questão da mortalidade dos jovens de periferia, especialmente os jovens homens negros que moram na periferia. E eu tenho certeza que, da assinatura desse plano, a gente, com certeza, vai ter frutos que não vão ser só para esse jovem que está numa situação mais vulnerável. O resultado desse plano, com certeza, vai ser atribuído para todo o resto da juventude da cidade de Osasco. A gente teve avanço em outras pautas estipuladas, inclusive pelo GT de Juventude, como a discussão que a gente fez de muito enfrentamento do empoderamento da juventude dentro do GT, que era a criação de uma incubadora para jovens. Gostaria de dizer que esse assunto também já está bastante avançado. A gente pretende criar ainda nesse semestre esse programa específico, de incubadora jovem, para os jovens poderem estar acessando, para o jovem que tem a sua empresa, a vontade de montar alguma coisa própria, a gente conseguir dialogar e reforçar como ele pode construir essa possibilidade. Esse ano a gente teve também a aprovação aqui pela essa casa, pelo vereador Valdir Roque, de um projeto de hortas comunitárias para as escolas, que também foi uma indicação do trabalho do grupo da juventude. Então, a gente já tem mais uma contemplação.
E também estamos procurando a Casa da Juventude, né? A gente pretende locar a coordenadoria num espaço próprio da juventude para que o jovem possa se apropriar. E na construção que a gente pretende atingir de criar um centro de referência da juventude, a gente quer que esse seja um primeiro espaço para que a gente possa se empoderar de um espaço e assim a gente não ficar no espaço municipal e criar uma característica própria, um espaço singular para a juventude poder fazer suas discussões. Então, a gente está procurando uma casa para instalar a coordenadoria para que a gente possa fazer uma discussão efetivamente do centro de referência da juventude. Portanto, gostaria de dizer que a gente realmente tem trabalhado fielmente no que o grupo de trabalho da juventude criou, para que a gente possa respeitar um grupo que foi formado pela sociedade civil, que se empenhou verdadeiramente em trazer uma transformação. Aos membros do grupo de trabalho de juventude que está aqui, eu queria dizer que eu espero que esse grupo não termine. No final do ano, quando a gente foi entregar o relatório do grupo de trabalho, a gente criou um tema que era Trocando Ideia com a Juventude. Eu acho que a gente deveria retomar esse diálogo do Trocando Ideia com a Juventude para continuar fomentando algumas discussões de políticas públicas com os jovens, juntamente com vocês que já criaram muitos projetos, que já estão embasados, que tiveram uma experiência muito boa com o grupo de trabalho, que também foi formado por membros do poder público. E assim eu tenho certeza que a gente adquiriu uma experiência muito boa, inclusive com a vereadora Karen Gaspar, que pôde participar também. Então, eu acho que é um grupo que se formou, que construiu um projeto, que está se consolidando e que eu acho que tem muito ainda para deixar para a cidade. Eu acho que o debate não pode terminar só porque a gente entregou uma proposta. A gente tem que continuar firmemente. E, nesse sentido, eu gostaria de finalizar lembrando do Dan Brown, um MC que está aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana, e que me fez refletir muito num processo que a gente discutiu arduamente dentro do grupo de trabalho, que foi a questão do jovem da periferia. E a gente, em todos os temas que a gente rodava, quando a gente falava de saúde, quando a gente falava de meio ambiente, de comunicação, a gente ficava lembrando como a gente faz isso para a periferia, na periferia, como a gente traz a periferia para se aproximar desse debate. Colocamos muitas pautas que a gente achava que respondia naquele momento, que a gente está tentando implementar. E aí, eu com o Dan Brown, a gente pensou que, de repente, poderíamos criar, e aí queria sugerir para os membros do GT, inclusive para a Cíntia Franco, que está aqui no plenário também acompanhando a sessão, que a gente pudesse pensar em criar os grupos de trabalhos da juventude da periferia. E aí, centralizar essa discussão com novos elementos, com novos atores, para a gente construir outras pautas e continuar caminhando junto com uma juventude que quer fazer essa discussão, que está a fim de mudar sua trajetória de vida e que está a fim de ser reconhecida por esse Estado. E as portas estão abertas desse governo para que a gente consiga fazer essa construção. Nesse sentido, eu queria agradecer novamente, dizer que a Coordenadoria de Juventude está aberta para qualquer dúvida. Eu trouxe o Estatuto da Juventude para que todo mundo que ainda não tenha se apropriado desse debate também possa se inserir nele. E a gente pretende fazer outras formações, discutir o Estatuto da Juventude. É uma discussão muito importante para a cidade, porque a gente discute os direitos específicos e trabalha qual é a composição dele que a gente vai querer para Osasco. Eu queria convidar o Conselho Municipal de Juventude para que a gente fortaleça essa pauta e a gente possa fazer um longo debate sobre o Estatuto para que a gente possa acrescentar nessa cidade novas realidades que estão sendo discutidas por aí, para que a gente possa se apropriar e ter uma juventude segura de que pode ser correspondida por essas pautas que já estão firmadas em outros espaços. Muito obrigada. Parabéns, Cíntia. Muito obrigado. Agora, queria convidar a Clariana. A tribuna está à sua inteira disposição. Muito boa noite a todas e a todos que estão presentes. Eu quero... Aqui não ficou muito bem, né? Tem que mudar aqui. Aqui? Tá bom. Então, muito boa noite a todas e a todos que estão presentes aqui. Eu quero agradecer a Karen e o Batista por terem chamado a gente para poder fazer essa audiência, a Cíntia e o Gabriel, que são meus companheiros de militância, e a todos que estão presentes aqui também. A minha fala vai no sentido dos movimentos sociais presentes. Eu sou muito ruim para essa história de microfone, mas tudo bem. Soltou? Tá bom? Tá bom, então. A minha fala vem no sentido de falar um pouco do que foi a participação dos movimentos sociais dentro do grupo de trabalho de juventude. A gente passou por um processo de mobilizações intensas na sociedade e, principalmente, essas mobilizações foram tocadas, pela sua maioria, por jovens, porque nós somos 26% da sociedade. A juventude hoje é 26% da sociedade e ela, então, não se sentia representada mais por esse modelo
político e social que estava aqui. Reflexo disso foi as manifestações de junho. Dentro disso, o prefeito ele percebeu essas manifestações de junho, então chamou o grupo de trabalho de juventude, não só, chamou um bate-papo para a juventude, que teve lá suas polêmicas, porque a juventude, na verdade, as pessoas falam que a juventude é difícil, mas ela não é difícil, na verdade, ela quer ser ouvida. Então, dentro disso, depois, na segunda fase, ele chamou esse grupo de trabalho de juventude, que foi aonde os movimentos sociais se uniram para poder, então, fazer propostas e levar o que eles discutiam há muito tempo na pauta de juventude dentro para institucional, né? Você discutia dentro do seu grupo, dentro do seu coletivo, dentro dos movimentos sociais alguma coisa. Então você conseguiu dialogar e falar assim, olha, nós queremos a juventude de Osasco, ela quer ser representada dessa maneira. Ela quer discutir, ela quer dialogar dessa maneira. Então foi isso que foi o GT de Juventude, o Grupo de Trabalho de Juventude, que foi formado por diversos movimentos sociais e por representantes do governo também. Numa perspectiva mais de falar um pouco do que foi as manifestações de junho, que eu acho que muitas pessoas, muitos movimentos, ou até muitos parlamentares, ou pessoas que estão aqui, têm uma visão equivocada do que foi as manifestações de junho. Algumas pessoas falam, olha, essas pessoas foram jovens, baderneiros, estavam destruindo a cidade, como assim? Mas que absurdo! Não, olha só, mas eu pouco ouvi, durante muito tempo, uma fala que, de fato, entendesse o que estava acontecendo. O que é isso? É uma crise de representatividade, então? Quer dizer que a juventude, o que a juventude queria, de fato? O que a juventude quer? Né? Como que a gente discute isso? Então, eu acho muito importante mais atitudes, mais coisas como essa, assim. Não só como grupo de trabalho de juventude, mas espaços onde a gente consiga falar, explanar o que acontece na nossa sociedade de uma maneira diferente. Muito também de falar dessas manifestações é que elas foram encampadas por um determinado setor de direita. Então, era a direita, eram as pessoas que queriam não dialogar com a gente, tinham pessoas, de fato, que não estavam ali para fazer alguma coisa. De fato, tinha muita gente que encampou de uma maneira errada, que olhou as manifestações numa perspectiva que, olha, nós vamos aqui, então, montar um grupo que nós somos contra as minorias, nós não gostamos da juventude de periferia, nós não gostamos de ninguém. Pode ser, mas assim, isso não é certo, isso não é verdade, porque existiam muitas pautas de representatividade que não estavam dentro disso. Então, o que era, por exemplo, as manifestações era mais assim, corrupção, transparência. Então, o jovem quer hoje em dia? Ele quer transparência. Ele quer entender como é que são os processos. Ele queria, por exemplo, participar e poder ouvir. Mas como é que a gente chega até essa juventude? Isso é um papel, claro, de todos os que estão aqui, que ocupam um espaço, né, institucional, mas também um espaço da gente, que é movimento social, de poder entender e ter sensibilidade. Em Osasco, as manifestações tiveram um desfecho muito interessante. Foi formada uma frente de luta pelo transporte, na época, que a pauta era a diminuição da passagem e a mobilidade urbana, e que continua sendo, porque, na verdade, o direito à cidade, o direito nosso, de jovens, de ocupar os espaços, ele é muito importante. Nós temos que sempre lembrar que nós somos a cidade. A cidade é ocupada por nós. Nós temos os nossos representantes, mas nós somos também a população. As pessoas organizadas, elas conseguem fazer as coisas, elas conseguem ocupar os espaços. E aqui montou-se a frente de luta pelos transportes, onde vários movimentos discutiram também esse aumento, essa diminuição de passagem, e aí fizeram outras manifestações, e aí isso foi encampando, e mobilizando e movimentando um pouco da juventude da cidade. E por que eu falo isso? Nós temos um perfil, eu falo isso enquanto osasquense, que eu nasci aqui, né? Então tem essa história. Nós temos um perfil de juventude que, às vezes, ele não é um perfil que
não é um perfil dos mais, fala assim, nossa, nós não estamos entendendo aonde que está a juventude de Osasco. Talvez porque a gente também nunca tenha publicizado ou pesquisado. Eu sei que o Conselho de Juventude ele fez um mapa de juventude, mas talvez esse mapa também não tenha chegado a todos os jovens, e também porque ele já está um pouco antigo, de 2006. Eu acho que a gente poderia, até como sugestão, fazer um novo mapa de juventude, né? Porque de 2006 até aqui mudou bastante coisa. Mas de rediscutir o que é a juventude da nossa cidade. Aonde ela está? Está no funk? Está no rock? Isso são os grupos? Está na periferia? Está no grafite? Aonde que está? Como é que a gente faz? Como é que a gente chega? Então, está nas mulheres? Como é que elas se organizam? Está nas estudantes? Está nos cursinhos? Porque Osasco, normalmente, é considerada uma cidade dormitória. As pessoas chegam aqui, vêm dormir, ou vêm estudar, muitas vezes, e tal. Mas como é que a gente faz, por exemplo? A Unifesp, a gente sabe que a maioria dos alunos da Unifesp eles não são de Osasco. Por quê? Porque nós precisamos de um cursinho popular, então, para que esses alunos da cidade, para esses jovens da cidade, se empoderem de uma universidade federal que está aí para ser utilizada por eles mesmos. Mas, no geral, eu acho que assim, os movimentos sociais, eu acho, não tenho certeza, né, que a gente fala acho, para não ficar feio, mas os movimentos sociais, o movimento de mulheres, a marcha, participou também desse processo do GT de Juventude para colocar em pauta a situação das jovens mulheres, a situação das nós mulheres que somos ainda... que saiu uma pesquisa no IPEA ontem, que a maioria das pessoas, dos homens ou da sociedade, acha que mulher tem que apanhar e tem que ficar quieta, né? E aí, 65%. Então, a gente continua discutindo o machismo na sociedade, que muitas pessoas dizem que não existem. Mas, se a pesquisa diz que 65% acham que é comum apanhar e a mulher ter que ficar quieta, então não tem que falar. Inclusive, e também tinha outra, assim, acho que o tamanho da roupa é o que determina o que ela tem que sofrer violência sexual ou não. Que ela tem que se portar de uma maneira, se vestir de uma determinada maneira. Isso tudo atinge também as jovens mulheres, ou atinge as mulheres, não, mas atinge as jovens mulheres. Então, a gente sabe, a gente participou desse GT para tentar colocar dentro desse GT pautas genéricas, dizer que as mulheres estão aqui, as mulheres têm voz, as jovens mulheres precisam das suas pautas reconhecidas, e a gente precisa de discutir essas pautas enquanto juventude. E todas as pautas, as mulheres da periferia, as mulheres do centro, as mulheres de todos os lugares. E aí, só para concluir, porque eu acho que eu estou falando demais, mas tudo bem, eu acho que é fundamental também a gente fortalecer os movimentos sociais da cidade. Então, quanto mais nós criarmos e nós abrirmos espaço, sim, de diálogo entre institucional e os movimentos sociais e estimular a criar coletivos e movimentos dentro da cidade, isso é muito importante. Nós temos que criar essa cultura, a cultura de movimentar a cidade de Osasco, e movimentar a cidade de Osasco para não só a juventude, mas para a cidade. As pessoas não podem mais olhar para Osasco como uma cidade dormitória, e sim olhar a cidade de Osasco como uma cidade que, de fato, tem o que dizer. E daqui saíram muitas pessoas, muitos grandes quadros políticos, e muita política saiu daqui, e ela precisa continuar. Nós temos uma história nessa cidade e ela precisa continuar. E eu acho que, e só uma outra sugestão, é que, de fato, nós voltemos, então, com a história do trocando ideia, mas que seja de uma forma participativa ao extremo. Que, na verdade, quem toca esse movimento sejam os movimentos sociais, sejam os coletivos da periferia, sejam todas as pessoas que estejam envolvidas. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Boa noite. Agora, nesse momento, vamos ouvir o senhor Gabriel, nosso jornalista da nossa cidade. Boa noite a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui, né, na Casa do Povo. Agradecer ao Batista, agradecer a Karen Gaspar. Aliás, agradecer imensamente a Karen Gaspar pela presença, inclusive, no GT de Juventude. E eu acho que é importante começar por uma história que
para a pauta de juventude parece que é muito antiga, para outras pautas é uma pauta recente, um tempo recente, que é a questão da criação do Conselho de Juventude em Osasco. A gente fez um trabalho desde 2005, que era para a aprovação da lei desse conselho. Esse conselho tem um objetivo do diálogo permanente entre a sociedade e o governo, um papel comum a todos os conselhos, mas, especificamente nessa pauta de juventude, a gente tinha uma ideia lá atrás de que era necessário que esse conselho ele fosse estabelecido como consultivo e, assim que possível, ele fosse transformado em deliberativo. Entendia-se que conselhos deliberativos tivessem um papel ainda mais efetivo nessa situação. Mas a gente conseguiu desenvolver uma coisa que eu acho que é ainda mais interessante para o município, que é a coordenadoria de juventude. A gente está aqui com a coordenadora de juventude da cidade de Osasco, a Cíntia Salles, e isso eu acho que é o maior ganho da cidade em relação à juventude nesses últimos anos. O Conselho de Juventude ele ficou preso em uma coisa que é comum no Brasil, que é a burocracia. A burocracia estatal, uma burocracia que impregna essa lógica e faz com que a gente fique mais lento, mais moroso. Ainda assim, a gente conseguiu fazer o mapa da juventude, como bem citado pela Clariana. Eu concordo com a Clariana que esse mapa da juventude, que é de 2006, ele está desatualizado. Essa desatualização ela é muito severa, porque a gente fala de juventude. Juventude é um espaço, não é só um espaço de tempo, concorda comigo, Clariana? Mas a questão é, nós temos, de 2006 até agora, a necessidade de fazer um novo mapa da juventude para a cidade de Osasco. Dessa vez, inclusive, eu entendo que é fundamental a gente envolver questões novas, como as redes sociais, e ir para as ruas. Esse mapa anterior ele é um mapa baseado em dados intersecretariais, então é um mapa bastante detalhado, mas, dessa vez, a gente precisa fazer diferente. E esse é o papel do Conselho também. Tecnicamente, para esse futuro específico do Conselho, eu acho que é fundamental a gente desenvolver a sinergia entre esses grupos de juventude da cidade. Ter a capacidade de fazer uma articulação permanente entre esses grupos e que esses grupos tenham voz e que essa voz, de fato, resulte em resultados. Nós temos na cidade hoje, eu faço parte desse conselho desde 2006, portanto, não houve uma renovação suficiente nesse conselho, eu sou a prova disso. Nós temos um conselho propositivo, deveria ser fiscalizador. Esse papel a gente não consegue estabelecer de uma maneira bastante clara. Nós temos um conselheiro, mas que basicamente pontua questões burocráticas. E um dos grandes avanços que a gente conseguiu foi o estabelecimento de uma nova lei, que vai ser encaminhada em breve, Karen Batista, para cá, está no Executivo, espero que o quanto antes ela venha. E essa lei ela traz, entre alguns dos pontos, o estabelecimento de instrumentos legais e operacionais que asseguram ao jovem o pleno exercício de seus direitos. Entre essas coisas que a gente pode citar, são ferramentas onde a maior parte das pessoas do Conselho é formada por sociedade civil organizada e não mais como governo, como nós tínhamos na lei anterior. Isso é uma atualização fundamental. Nós temos também na cidade uma questão bastante importante de observar. Desde 2013, que foi quando estourou essas manifestações que a gente sempre cita, a gente sempre tenta entender, ou a gente faz trabalhos para entender, existem várias posições dissonantes sobre como que essas manifestações elas surgiram, sobre como que elas conseguiram um grande volume. Nós temos a polarização do movimento estudantil local, nós temos desinteresse político. A partir disso, a gente ainda convive no Brasil com desinteresse político da juventude. Então, é fundamental estabelecer formas de diálogo com a juventude que atrai esse jovem para a política. Não especificamente para um partido político, mas para que entenda a realidade desse país, para que consiga fazer com que, dentro do campo político, se consiga avanços. A atuação na burocracia é fundamental nesse ponto, mas, na prática, é mais importante ainda. Nós temos também outras análises pertinentes ao Conselho, mas eu acho que é interessante agora a gente falar um pouco sobre o GT de Juventude. O GT ele foi derivado dessas manifestações, uma opção do prefeito Jorge Lapas, entendo como acertada, no momento em que a gente tem o estouro dessas manifestações, e a questão não era só os 30 centavos. Esse foi o ganho imediato que a gente teve para a cidade, mas a gente teve vários outros ganhos que são de um trabalho decorrente disso, desse movimento, desse momento político que a gente viveu no Brasil. E esse trabalho ele durou um dos trabalhos durou 3 meses, que foi o GT de Juventude, com a presença da Clariana, da Karen Gaspar, da Cíntia Salles e de outras pessoas aqui presentes. E eu acho que isso trouxe grande amadurecimento político para a juventude da cidade, porque a gente conseguiu reunir
num grupo de trabalho, diversos movimentos sociais. Está ali o Cachoeira, do Mutirão Cultural na Quebrada, a Marcha Mundial das Mulheres, o Coletivo de Mídia Independente, do qual eu faço parte, Vendeu Peixe, né? E outros movimentos reunidos. Tecnicamente, essa frente de lutas pelo transporte, ela culminou em uma outra série de coisas que são políticas públicas para a juventude, especificamente o motivo da gente estar aqui, que é uma discussão fundamental. Para a gente organizar nesse GT de juventude, esses pensamentos, são várias ideias, principalmente, acho que na pauta de juventude, são muitas ideias, e a gente não pode ficar só no campo das ideias. Então, a gente organizou através de um plano de modularização, inédito para a cidade de Osasco, acho que inédito para a maioria dos municípios do Brasil, porque ele obedece algumas regras que são Creative Commons, ou seja, ele pode ser usado em outros municípios, e a gente conseguiu reunir 84 propostas e 28 diretrizes, que são perfeitamente ajustadas a esse contexto do município. Então, a gente faz propostas e diretrizes que servem para Osasco, mas essas diretrizes e propostas elas podem ser adaptadas a outros municípios. Então, é Osasco fazer um trabalho que pode ser usado em outras cidades. Acho que isso é fundamental. A gente consegue ajudar, é um debate de políticas públicas que, além do nosso território, né, a gente consegue fazer um trabalho maior ainda do que o território de Osasco. A organização desse projeto só foi possível pela participação ativa desses movimentos. E, para finalizar minha fala, eu acho que é fundamental que esse GT realmente ele continue um trabalho, que esse trabalho não se perca, que esse trabalho ele continue sendo desenvolvido e que, fundamentalmente, a gente tenha a capacidade de acompanhar de perto a aplicação dessas 84 propostas, dessas 28 diretrizes, porque elas norteiam o que nós queremos para Osasco, o que os movimentos disseram que querem para Osasco, específicos na área de juventude, mas a gente fala de saúde, a gente fala de segurança, da educação, a gente faz vários recortes que, no fundo, servem para toda a população. Muito obrigado. Agora, a vereadora Karen, a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos, a todas. Quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu vou utilizar 5 minutinhos só da tribuna, mas é para falar realmente desse trabalho que foi feito, o grupo de trabalho. Foi algo impressionante para o município de Osasco. E que, infelizmente, a gente ainda tem que aprender como atrair esse jovem. Porque esses jovens que estavam em todas as manifestações, que deram ensejo a tudo isso, foram eles que provocaram isso para o nosso município. Se eles não tivessem provocado todas essas manifestações, não haveria uma coordenadoria, não haveria o grupo de trabalho. Então, esses jovens, muitos, fizeram rebeldia. Mas eu tenho certeza que grande parte deles estavam lá reivindicando algo. E eu quero que eles vejam isso nascendo. Tem que ver esse algo nascendo. A Clariana falou aqui sobre, especificamente, as mulheres. Eu não sei se ela viu, mas no quesito de violência sexual, Osasco ele é como se fosse um líder. Ele está na posição número 61. Ele tem 37,7 registros envolvendo estupro, assédio, atentado ao pudor, exploração sexual. Como que a gente vai mudar nosso país com um ranking desse? Fica difícil. Então, eu acho que para a gente olhar para o nosso jovem de hoje, a gente precisa tirar o nosso jovem da periferia e falar para ele, olha, existem outras coisas. Vamos mudar esse quadro, principalmente que o Osasco está vivendo. Então, com a criação dessa coordenadoria, eu fico muito feliz. Mas, mais do que feliz, a gente tem que ressaltar que a importância, que não importa quem está à frente da coordenadoria. A coordenadoria não é uma pessoa. A coordenadoria é todo mundo. São todos os jovens aqui do município. Então, não importa quem está à frente dessa coordenadoria. O importante é que todo mundo cobre uma realização efetiva do seu serviço, como os jovens cobraram de todos os governantes com todas essas manifestações. Então, eu vim aqui hoje, puxei essa audiência pública com a ajuda do Batista para a gente trazer a juventude mais para próximo. E a gente precisa estudar formas de como trazer mais ainda. Tá? Então, eu quero também aqui agora quebrar um pouco o protocolo e chamar o Gabriel aqui para receber a moção. Eu fiz uma moção para todos que participaram do grupo de trabalho. Então, como o Dantas hoje, que foi como se fosse o nosso coordenador lá, que auxiliou, que deu toda a estrutura
ajudou muito a gente, né, Cíntia, lá no trabalho. Então, eu quero chamar o Gabriel aqui para ele estar recebendo, em nome do Dantas, essa moção que foi feita e aprovada aqui na Câmara. Bom, essas eram as minhas palavras. Mais uma vez, obrigada e boa noite a todos. Bom, eu também vou fazer uso da palavra. Vou ser breve também. Boa noite, as meninas, as senhoras, os senhores. Queria parabenizar, desejar também uma boa sorte, Cíntia, porque é uma tarefa árdua, mas eu também queria deixar um conselho, né? A gente sabe que a situação do nosso país ela não tá fácil, e a cidade de Osasco é uma cidade muito rica. E nesse setor que você está trabalhando agora, que você está de frente, se pense, eu peço por gentileza que você trabalhe mesmo com a maior transparência possível. Porque não só para estar ali no cargo por estar, converse com a gente, entendeu? Com a vereadora Karen, com o nosso grupo. Vamos fazer uma aliança mesmo de parceria mesmo, que quem vai ganhar é a nossa população, nossos jovens, né? Eu praticamente nasci na Vila Menck, né? Fui criado praticamente sem pai e trabalho muito com usuário de droga, e eu tenho muita dificuldade, mesmo sendo vereador na cidade, eu tenho dificuldade. Então, eu só queria pedir, por gentileza, se você puder atender a gente, né? Assim, marcar as reuniões, né, Kari? Uma vez no mês, para a gente estar dialogando e estudando forma de como atrair esses jovens para participar de verdade, né? Para fazer esses jovens serem os futuros líderes da nossa cidade. Porque a gente não está falando só da juventude, a juventude que tem a voz forte, a juventude que é o sangue do nosso país, precisa estar junto, e a gente precisa incentivar eles. E enquanto eu estiver aqui na Câmara, eu vou lutar por esse objetivo, por essa melhora, para daqui 30, 40 anos, falar, poxa, valeu a pena esse trabalho. Eu me lembro quando foi criado a comissão da criança e adolescente, né? Quando foi criada as mesas das comissões, quem ia administrar as comissões, as presidências, e eu via que nenhum vereador queria assumir essa pasta da juventude, né? Da criança e adolescente. Aí eu não entendia, né? O fato de ser novo, né? Eu falei, pô, o que tem nessa comissão que ninguém quer, né? E aí hoje eu entendi, né? Que assim, é uma comissão problemática, que tem muito trabalho, mas Deus fez a coisa certa, colocou na minha mão. Então, graças a Deus, é uma das comissões mais importantes na história da cidade, graças a todos, né? E eu queria agradecer todos que participaram e quem vai participar. Uma boa noite. Agora, solicito a secretária para fazer os agradecimentos finais. Bom, eu quero aqui mais uma vez agradecer o jornalista Gabriel Martiniano, membro do Coletivo de Mídia Independente de Osasco e membro do Conselho Municipal de Juventude, a senhorita Clariana Silva, membro e representante da Marcha Mundial das Mulheres, a senhora Cíntia Salles, coordenadora da Juventude de Osasco, o inspetor de Souza, neste ato representando o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal de Osasco, o senhor Jonatas Giovanni Venturini, presidente da equipe Glória Guetos, o senhor Danilo Ataliba, vice-presidente da equipe Glória Guetos,
a senhora Célia Alves de Oliveira, presidente do Instituto Ana Paula de Oliveira, Grupo de Mães em Ação, e a Dorinha, representando a pastora Silvana da Igreja Evangélica Rosa de Saron. Agradeço à imprensa, aos funcionários da casa, ao público aqui presente, ao público que nos acompanhou de casa. Bom, está encerrada a sessão e queria agradecer a todos que participaram, o público presente, os internautas, os funcionários dessa casa. Só um minutinho que tem uma pergunta. Algumas. Vamos começar pelo Gabriel. Pode ser, Gabriel? Fica à vontade. Se quiser usar aí mesmo. Bom, a pergunta é: visto a pouca participação dos movimentos sociais ligados à juventude nesta audiência pública, acreditam que a juventude osasquense tem sido bem representada? Como garantir não apenas o diálogo sobre a juventude, mas principalmente as ações voltadas efetivamente aos jovens? Bom, na minha opinião, eu acho que, da forma como a gente atua em mobilização de forma esparsa, onde cada grupo faz mobilizações em separado, com um objetivo comum, não funciona. Eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de ter sinergia, de ter a capacidade de, em uma só voz, o que a gente sempre conversa, Cachoeira, a respeito de um salve geral, sempre conversar com todo mundo, mandar uma mensagem que todo mundo possa participar, porque é dessa participação que a gente garante efetivamente resultados que sejam resultados comuns e não só interesses de um grupo ou de outro grupo, ainda que a pauta seja parecida. Como garantir não apenas o diálogo sobre a juventude, mas principalmente as ações voltadas efetivamente aos jovens? Acho que é exatamente nesse ponto onde a gente consegue, junto com vários movimentos, assim como foi feito no GT, assim como a gente participou com vários grupos. Veja bem, no GT a gente tinha vários grupos representados, mas, obviamente, vários grupos ficaram de fora. Esses grupos que ficaram de fora, a gente mantinha contato permanente. Todo mundo que fazia parte também dialogava de forma externa. Então, várias forças, além daquelas que têm o nome representado no GT, participaram também. Então, tecnicamente, eu acho que o que falta para a gente resolver a questão em Osasco em relação à juventude é a gente falar numa só voz. É isso. Bom, estava aqui conversando também com o Batista e o Gabriel também, a Clariana. Realmente é muito difícil atrair o jovem para atuar na política pública, né? Até desde o pedido do voto, quando qualquer político vai pedir um voto para um jovem, até fazer ele ter interesse em participar de discussões que acontecem aqui dentro da Câmara, né? Então, estamos tentando verificar alguma forma, né, para atrair um pouco mais esse público. E esse público que mostrou que é um público que não está dormindo, está acordado. A gente só precisa descobrir como fazer que esses movimentos separados se tornem uma voz só, mesmo com todas as diferenças. Bom, tem mais duas perguntas aqui para a Cíntia. Qual é a estratégia da coordenadoria para atingir os jovens da cidade? Obrigada. Eu quero responder uma parte da pergunta do Gabriel, que eu vi que foi direcionada a todos.
Uma discussão que a gente fez muito ano passado, que os jovens aqui participaram, e quem não é jovem também pode compreender. A juventude não se sente mais representada nos espaços institucionais. Então, é transparente isso quando a gente vê que aqui a participação não é tão grande de jovens. Será que esse é o modelo que a gente quer que eles acompanhem, ou será que a gente quer dialogar com eles como a gente fez no grupo de trabalho da juventude, tentando uma nova forma de diálogo? Aí eu acho que eu já respondo um pouco dessa pergunta. Qual é a estratégia da coordenadoria? A nossa visibilidade é justamente essa, reunir quem quer ser reunido. Eu acho que é essa coisa de ter uma voz só, ter um grupo só para poder fazer essa discussão e procurar novas ferramentas. Eu acho que a opção que a gente fez no ano passado de ter saído de um espaço institucional, de ter se juntado para ouvir de fato o que aqueles jovens queriam gritar, e a gente lembra muito bem que todas as atividades que a gente fez antes do GT foi de muitos jovens que queriam falar muito, muito alto, porque queriam ser ouvidos de fato. Então, eu acho que uma das estratégias da coordenadoria é sair dos espaços institucionais, e aí, nesse sentido, quando a gente pensa em buscar um espaço específico para a juventude, é justamente para que ela não precisa se sentir representada necessariamente pelo paço municipal, porque já tem um receio, pela Câmara, você quer que é a Casa do Povo, mas a juventude nem sempre se sente representada. E nesse sentido, dizer que assim, a união das pessoas é muito importante, e aí depois quero conversar com os vereadores, porque essa casa tem uma frente parlamentar da juventude, né, que é um órgão muito importante, embora a gente ainda esteja no campo institucional, é o espaço que a gente tem de diálogo, e aí poder trazer o que entendemos por transparência. Inclusive, o Gabriel mencionou que esse modelo que a gente fez do trabalho da juventude é um modelo que a gente pode usar para outras cidades. Como a gente recentemente criou uma página virtual da Coordenadoria da Juventude, eu vou publicar, inclusive, lá para que outras pessoas possam acessar e quem está aqui também possa acessar. A prioridade é o que me perguntaram. O Cachoeira me perguntou. Seu nome é muito difícil, Cachoeira, então vou te chamar pelo como eu te chamo normalmente. A prioridade do lugar que vai ser escolhido para a Casa da Juventude. A gente está procurando profundamente. E a gente entende que tem que ser um lugar acessível para o jovem, né? A gente discute muito se é centro ou se é periferia. Na Zona Norte fica difícil para a Sul acessar, na Sul fica difícil para a Norte acessar. A gente está vendo uma série de espaços, especialmente porque não pode ser só uma casa, tem que ter um espaço para que a juventude possa se encontrar de fato. E a gente está testando várias possibilidades. Inclusive, a vereadora Karen Gaspar me falou que o Batista tinha uma indicação de uma casa na Zona Norte, depois a gente pode conversar. A ideia é que a gente possa, se for na Zona Norte ou na Zona Sul, seja um lugar de trânsito para que os ônibus de todos os lugares da cidade, ainda que não tenham todas as linhas, que possam alcançar todos os lugares, que a gente tenha um lugar bem acessível, com certeza, porque senão a lógica da casa não vai existir. E aqui outra pergunta é: existem projetos imediatos de ações que atingem a juventude? Eu acho que o maior deles, de fato, que é o que a gente precisa da colaboração de todo mundo para acontecer. E aí, quando a gente fala de transparência, eu acho que a gente tem uma coordenadoria nova que está empenhada nessa transparência, e por isso a gente precisa verdadeiramente, como o Gabriel e a Karen disse, de atores que queiram cobrar e fiscalizar, como o papel do Conselho de Juventude, para que a gente possa ter espaços para conseguir transmitir o que está acontecendo. Eu acho que o Plano de Juventude Viva é uma ação imediata, que a gente tem que trabalhar com cuidado, não é um programa rápido. A gente pensa em fazer uma coisa inovadora na cidade de Osasco, que não foi feito em nenhuma outra cidade do Brasil, que é construir um plano. Na verdade, assim, todos os planos que são aprovados em Osasco, a gente tem vários planos em construção, eles são aprovados por lei, o que é um diferencial, né? Você tem uma regulamentação oficial para que isso tenha que acontecer. Então, eu acho que a gente, além de ter essa prioridade de transformar o plano do Juventude Viva em lei, a gente quer fazer um plano que se estenda para mais do que uma gestão, ou um período de 4 anos, que é um período base. A gente quer estender ele para um plano de 10 anos. E aí fazer um plano com indicações do poder público para a gente começar inicialmente discutindo com a sociedade civil e deixar 6 anos aberto para que a gente possa fazer uma construção verdadeiramente conjunta com a sociedade civil. E aí chamo vocês para participar. A gente vai ter que montar núcleos de articulação territorial, que é uma fase desse projeto do Plano de Juventude Viva, e aí é importante que várias pessoas de várias regiões que não sejam centralizadas consigam somar com a gente para a gente criar núcleos representativos em vários espaços da cidade, para a gente dialogar quais são as carências daqueles espaços e conseguir refletir isso no plano. Mais alguma pergunta? Público? Então, está encerrada a nossa sessão. Queria agradecer a todos, né, a paciência, e que vão para casa com Deus. E Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite.